Aleluia, graças a Deus. Pega a tua Bíblia então e vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho conforme escreveu Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu o médico e historiador Lucas. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no capítulo 20, vamos ler a partir do verso 9. O Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 20 e o verso 9 a seguir. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Lucas 20, a partir do verso 9, a Bíblia nos relata a parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo este também, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o respeitem. Mas vendo-o os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Amém? Mais um instante falando com Deus, para depois nós meditar na palavra. Querido Deus, Pai de misericórdia, Deus de bondade, mais uma vez aqui estamos diante da Tua face e nos colocamos em oração agora, Pai, pedindo, clamando pela Tua misericórdia. Senhor, fala conosco. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra nos traz vida, a Tua palavra, Pai, nós precisamos da Tua palavra. Toca-nos com Tua palavra, revela ao nosso coração um pouquinho mais da palavra de Deus. Fala conosco, alegra-nos, ó Pai, pelo Teu poder através da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pode assentar. Glorificado seja Deus. Fica na presença de Deus. Aleluia. Que Deus quer falar um pouquinho mais ao nosso coração agora. Louvado seja Deus. Irmãos, esta palavra que lemos, o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe dessa forma direcionada essa palavra principalmente aos que se achavam os donos da verdade naquela ocasião. Ele trouxe esta parábola aos fariseus, os doutores da lei, aqueles que entravam e saíam diante do povo, aqueles que eram os maiorais no meio do povo de Israel. Haja visto que o povo de Israel era uma nação, como é até hoje, extremamente religiosa. Então quem mandava mesmo, quem tinha a palavra mesmo ali, eram estes homens, doutores da lei, fariseus, saduceus também, os escribas, aqueles que cuidavam
estar fazendo a obra de Deus. Eles é que mandavam, eles é que administravam. Disse Jesus em outra passagem: ai de vós, fariseus, que usurpais o direito do órfão e das viúvas. Em outras palavras, tomando tudo que eles têm, roubando-lhes, sob pretexto de largas orações. Então nós entendemos aqui que esses homens, na maioria deles, eram homens que se diziam religiosos, que estavam em cargos de comando, podemos dizer assim, diante do povo, mas que usavam dessa sua posição para usurpar o povo. Disse Jesus que eles entravam na casa do órfão, na casa da viúva, cobravam-lhes tudo que eles tinham em valores e também em estima, sob pretexto de fazer na casa deles grandes orações, dizendo assim estarem abençoando os órfãos, as viúvas, os necessitados. E nós podemos entender aqui que estes órfãos, viúvas, necessitados eram a exemplificação maior dessa vinha, a vinha que Jesus trouxe nessa parábola. Jesus disse que o pai de família, o dono da vinha, plantou uma vinha da melhor maneira, arrendou ela aos trabalhadores, deixou tudo prontinha, cercou, fez como que uma fortaleza em volta da vinha, porque era algo de valor, era algo muito requisitado, colocou ali muros e sentinelas em volta da vinha, e entregou essa vinha na mão desses trabalhadores. E diz a palavra que esses trabalhadores ficaram ali, por mais que estava só arrendado para eles, que era para eles trabalhar, que era para eles cultivar, que era para eles fazerem a vinha prosperar, produzir mais e dar lucro, dar fruto. Mas diz a palavra que esses trabalhadores olharam para essa vinha e, como no nosso ditado diz aí, cresceram o olho, queriam para eles, se acharam donos da vinha. Então o pai de família, o dono da vinha na verdade, começou a enviar mensageiros para eles. Enviou um dos seus servos: vai lá, fala para eles que a vinha ainda é minha, que eu quero de volta. Diga para os lavradores maus que ali, no tempo certo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Vai lá e fala para eles que a vinha ainda é minha. Vai lá e fala para eles que eu ainda sou o dono da vinha. Eles estão se achando dono, mas o fruto da vinha ainda me pertence. E eles se apoderaram desse servo, feriram a ele e mandaram sem nada. Mais uma vez, outro servo, da mesma forma, foi recebido, foi ferido e foi mandado sem nada. Mas o dono da vinha disse: que farei? Mandarei agora o meu filho amado, talvez esse eles vendo o respeitem. Mas aqueles homens malignos, ao invés de aceitarem a palavra, viram ali uma oportunidade de tentar crescer ainda mais, uma oportunidade de tentar se instituir verdadeiramente como dono. Vamos matar agora esse filho porque ele é o herdeiro, vamos fazer isso contra ele. Isso era Jesus que estava contando para aqueles homens. E eu creio que quando eles começaram a ouvir isso, eles já começaram a cair em si. Imagina aqueles homens sabendo que a vinha era o povo de Israel. A vinha, como eu falei, eram os órfãos, eram as viúvas. A vinha era o povo de Deus, porque a vinha aqui retrata algo de valor. E o que tem mais valor diante de Deus? O ouro? A prata? As pedras preciosas? Os rubis? Não. A Bíblia fala que uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Uma alma para Deus vale mais do que tudo. Para Deus, irmão Valdecir, você é um homem valoroso.
Para Deus, Stephanie, você tem valor. Para Deus, irmãs, vocês têm valor. Para Deus nós temos valor. Nós somos considerados por Deus árvores frutíferas, árvores de valor diante de Deus. E aqui o Senhor falou isso. E na hora aqueles homens, porque não eram bobo nem nada, eram inteligentes aqueles homens, ele está falando contra nós, porque eles sabiam que Jesus já tinha se declarado o Filho de Deus, e eles sabiam que o próprio Deus já havia mandado muitos servos, a saber, os profetas, e estes quando vinham pregando uma mensagem de arrependimento, vinham pregando uma mensagem de conserto, vinham dizendo: é chegado o reino dos céus, preparai o caminho, endireitai as veredas, mudem de vida, parem de usurpar os pobres, as viúvas, me sirvam a Deus de verdade. E quando esses homens vinham, o que faziam? Apedrejavam, matavam, lançavam no calabouço, faziam e desfaziam com os servos de Deus, os profetas. Mas agora havia chegado já o reino dos céus, e o próprio Filho de Deus havia sido enviado, e ali estava diante deles o Filho do Deus vivo, contando-lhes essa parábola, e eles entenderam essa parábola, e Jesus disse ali, está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi colocada como a pedra mais aparente, na esquina, cabeça de esquina, e essa pedra, como que Jesus dissesse: essa pedra sou eu, a pedra que vocês estão rejeitando, essa pedra sou eu. E uma coisa eu tenho para dizer para vocês: qualquer que esbarrar nessa pedra vai ser destruído, qualquer que se levantar contra essa pedra vai ser extirpado, e sobre quem essa pedra cair será reduzido ao pó. E eu sei pela palavra que aqueles homens entenderam isso. Mas isso já passou, essa ocasião já se deu. O que tem a ver conosco então essa palavra? Essa palavra, irmãos, fala comigo e fala com você. Por quê? Porque primeiro Jesus veio para o seu povo, mas a palavra que Jesus falou aqui, que ele era a pedra de esquina, que seria rejeitada, essa palavra se cumpriu. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, Jesus foi rejeitado por Israel. Até hoje eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus, mas esse Jesus foi rejeitado pelo seu povo, mas ele foi entregue para nós. Jesus se deu por mim e por você. A vinha que outrora se tratava tão somente do povo de Israel, hoje tem uma outra parábola que diz que no meio dessa vinha existe uma figueira. Essa figueira somos nós, que fomos colocados no meio do povo de Israel. Por Cristo nós somos também povo de Israel. Nós também somos chamados de jambuzeiro, uma árvore que não prestava para nada, que não dava fruto bom, que só fazia toda sorte de sujeira, que não dava coisa boa, mas fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Hoje estamos ligados nele, hoje nós podemos dar fruto, hoje nós podemos prosperar diante de Deus, diante da face do Senhor, porque estamos ligados nele, estamos com ele, ele está conosco. E diz a palavra que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, irmão, irmã, se alegra no Senhor, porque o maior está contigo, Jesus está contigo. Se você já recebeu a Ele, Ele está contigo, Ele não te abandona, Ele não te deixa só. Somos uma videira, somos uma oliveira plantada junto à vinha do Senhor, somos enxertados em Cristo. Jesus foi rejeitado, a pedra principal foi rejeitada, mas nós o recebemos, e a palavra de Deus nos diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e tudo quanto o filho pede, o Pai tem prazer em conceder ao seu filho.
Nós lemos ali hoje a passagem, a palavra que a irmã Stephanie leu. No final da palavra que ela leu, dizia: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos os filhos. É isso? Não. A palavra dizia: ide, pregai o evangelho a toda criatura. O que eu quero dizer com isso? Que tem um ditado aí fora que fala: todo mundo é filho de Deus. Engano, porque não são todos que são filhos de Deus, mas a palavra de Deus: a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Criatura tem muitas, criação de Deus, homens e mulheres que são criação de Deus, mas enquanto não recebem a Cristo, não podem ser chamados filhos de Deus. Mas nós que o recebemos, já recebemos esse poder de ser chamado filho de Deus. Somos filhos, em Cristo Jesus somos um com Ele e um com o Pai. Então nesta noite peça o que quiseres, porque o Pai está em nosso meio. Nesta noite adore o nome dEle, porque Ele está em nosso meio para receber o louvor. Nesta noite seja abençoado por Ele, porque Ele está em nosso meio. Ele é o nosso Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Aqui foi rejeitado, pela maioria do povo de Israel foi rejeitado, assim como pela maioria do povo hoje em dia aí é rejeitado. Mas ainda existe um pouquinho de gente, ainda existe um remanescente, que quando se juntarem, como diz o hino, serão tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, serão muitos quando se juntarem todos. Eu quero estar lá. Você, eu creio que quer estar lá também, juntos, louvando e bendizendo ao Senhor. Então se alegre porque o Senhor te deu oportunidade, né, Stephanie? Quem diria a Stephanie estaria aqui lendo a palavra? Você imaginava uma coisa dessa? Quem diria, Júnior, você estaria aqui dirigindo o culto? Quem diria que eu estaria aqui hoje com os irmãos, louvando e bendizendo a Deus? Quem diria que nós poderíamos estar aqui assentados com os príncipes desse mundo? Os príncipes desse mundo não são os políticos, os príncipes desse mundo não são os grandes aos olhos humanos, não. Os príncipes desse mundo, os príncipes dessa terra, são aqueles que estão reinando com Cristo, aqueles que fazem parte do reino celestial, o reino dos céus. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. Nós fazemos parte do reino de Deus, do reino dos céus, aleluia. Então se alegre todo dia, se alegre toda manhã, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, louvai ao Senhor todos os povos, aleluia, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Se alegre no Senhor, porque diz a palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. Saia daqui fortalecido hoje, saia daqui renovado hoje, saia daqui mais alegre hoje, porque Jesus te escolheu, Jesus te colocou com os príncipes, Jesus te colocou na videira, Jesus te colocou no meio da vinha. Nós recebemos a Ele, aleluia, glória a Deus por isso. E eu tenho certeza que Ele não vai deixar nós sair daqui nesta noite sem a certeza da vitória. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Às vezes nem nós sabemos o que nós precisamos, né? Quantas vezes já aconteceu, às vezes está com fome, estou com fome, mas não sei do que. Já aconteceu com você, eu acredito, comigo já aconteceu, estou com fome, mas nem sei do que, mas Jesus sabe. A nossa fome espiritual é da mesma forma. Às vezes estamos com fome, nem sabemos do que. Vem o Senhor com uma palavra: coma, minha serva. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje, essa é a bênção que eu tenho para você hoje. Enquanto você se alimenta, eu te consolo. Enquanto você se alimenta, eu te fortaleço. Enquanto você me adora, eu visito a tua casa, eu visito a tua família, eu visito os teus, eu abençoo a tua vida. Desde o teu entrar, o teu sair, eu sou contigo. Receba de Deus esta palavra nesta noite e viva para o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Convido a igreja a se colocar de pé. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesta noite. Tenho certeza que essa palavra vai nos alegrar, vai nos fazer confiar cada vez mais, vai nos fazer feliz,
aleluia, para continuar servindo a Deus. E nós vamos continuar firme em todas as oportunidades que tivermos. Nós vamos estar firme, porque o Senhor nos fortaleceu com essa palavra, aleluia, glória a Deus. Vamos falar com Deus? Levanta a mão para o céu, faça a tua oração nesta hora, agradeça a Deus por essa palavra, peça força diante dessa palavra, para você colocar a palavra de Deus em prática cada dia mais. Peça a graça de Deus agora, diga: Senhor, eis-me aqui, me fortaleça ainda mais essa noite, confirma a tua palavra sobre a minha vida. Senhor nosso Deus, eterno Pai celestial, a tua palavra foi pregada, o teu nome, Senhor meu Deus, está sendo glorificado hoje aqui. Meu Deus, dá força para a tua serva, dá força para o teu servo, fortalece-me também, Senhor, fortalece a minha casa, os irmãos que estão acompanhando esse culto remotamente, visita cada um, fortalece, meu Deus, esse teu servo, esta tua serva, que está ouvindo a palavra, está recebendo a palavra, fortaleça, meu Deus, dá força, dá ânimo, dá vigor, e fica conosco, ó Pai, ajuda-nos a te servir, ajuda-nos a te glorificar, fica conosco, ó Deus, nós te pedimos, e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, Jesus.